Reflexão bíblica. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 5. 1 Tessalonicenses 5. Paulo fala sobre a importância de estar vigilante e sóbrio, aguardando a vinda do Senhor. Ele encoraja os tessalonicenses a viverem em paz e a se apoiarem mutuamente. Paulo termina com uma série de exortações e bênçãos. Atentos à volta de Jesus. Em 1 Tessalonicenses 5, veremos que Paulo falará a respeito da volta de Jesus, o dia do Senhor. Que ele virá de repente não há como saber quando será. Por isso ele nos alertará, devemos estar atentos. Não podemos viver como insensatos, ou como se o Senhor tivesse esquecido de sua promessa de voltar. Como filhos de Deus, devemos viver de acordo com a expectativa desse retorno e trabalhar para ele, não somente esperar, mas apressar, sendo pedaço desse reino vindouro aqui, nessa era. Por fim, ele recomendará que a igreja ame sinceramente aqueles que a dirigem, sejam homens ou mulheres, eles dão a sua vida pela saúde e bem-estar da igreja, esses devem ser continuamente amados e respeitados. As diversas e edificantes recomendações e oração do apóstolo eram para que o próprio Deus santificasse a cada cristão conforme a sua vontade. Contexto histórico. Paulo os está exortando que vivam a fim de agradar a Deus, porque realmente é isso que importa somente, e que não vivam cometendo atos sexuais imorais ou qualquer ofensa que os afaste da presença de Deus. A fraternidade entre os irmãos é mais uma vez enfatizada por Paulo, que dá destaque ao trabalho honesto, para se ganhar a vida e não ser peso para ninguém, conservando esse princípio no meio deles e os ensina sobre o descanso no Senhor, a ressurreição e o arrebatamento dos santos no grande dia. Acompanhe a seguir o estudo completo de 1 Tessalonicenses 5. Tempos e estações. Versículo 1. Mas, acerca dos tempos e das estações, irmãos, não necessitais de que eu vos escreva. A menção conjunta de tempos e estações diz respeito aos últimos tempos, Atos 1 verso 7. O dia do Senhor. Versículo 2. Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. A expressão, dia do Senhor, geralmente denota um dia em que a ira e o juízo de Deus seriam derramados de maneira sem igual. Aqui, dia do Senhor, se refere especificamente à grande tribulação, período dos últimos tempos em que Deus trará juízo ao mundo incrédulo, Malaquias 4 verso 5. A descrição do dia do Senhor vindo como um ladrão à noite, enfatiza que este dia virá de maneira inesperada. Veja o versículo 4 deste capítulo e também 2 Pedro 3 verso 10. Paz e segurança. Versículo 3. Porque quando disserem, paz e segurança, então, repentina destruição virá sobre eles, como as dores de parto à mulher grávida, e não escaparão. É interessante que, paz e segurança, é o que tanto se diz que o mundo de hoje precisa, principalmente no Estado moderno de Israel. Exatamente antes do dia do Senhor, quando os homens acharem que possuem esta paz, a destruição virá sobre eles repentina. A comparação desta destruição com as dores de parto de uma mulher grávida, fala da crescente intensidade do juízo de Deus e da certeza de sua vinda, Mateus 24 verso 8. Filhos da luz. Versículos 4 e 5. Mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Paulo contrastou os irmãos na fé, que são filhos da luz e do dia, assim como todo mundo que é da noite e das trevas. O sono e a embriaguez normalmente acontecem de noite, quando está escuro. Por isso, Paulo exortou os cristãos, filhos da luz, a estarem atentos, isto é, alertas e moralmente prontos.
Esta prontidão é descrita com a analogia militar do soldado que se prepara para a guerra. Vigiem. Versículos 6 ao 8. Portanto, não durmamos, como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Nestes versículos, ver também verso 10, o termo grego correspondente a dormem é diferente do que aparece em 1 Tessalonicenses 4 versos 13 ao 15. Em 1 Tessalonicenses 5 versos 6 e 7, os que dormem estão em letargia mental. Alguns intérpretes dizem que o dormem do verso 10 é um eufemismo para a morte, mas um bom argumento é que, neste contexto, a mesma palavra grega se refere à letargia mental também. Portanto, no verso 10, Paulo está dizendo que, quer os cristãos estejam alertas para o dia do Senhor ou não, ainda assim viveremos unidos com o Senhor, destinados à salvação. Versículos 9 a 11. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Paulo lembrou os tessalonicenses de que, como cristãos, eles não estavam destinados à ira de Deus, e sim à salvação. O dia do Senhor será um grande derramamento da ira de Deus, desde o início, Apocalipse 6 verso 17, e os verdadeiros cristãos serão preservados neste momento de provação mundial, Apocalipse 3 verso 10. Reconhecimento aos líderes. Versículos 12 ao 14. E suplicamos a vós, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam. E que os tenhais em grande estima em amor, por causa da sua obra. E tende paz entre vós. Rogamo-vos, também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Que reconheçais, significa ter respeito pela autoridade e trabalho dos líderes da igreja. Pague o mal com o bem. Versículos 15 e 16. Vede que ninguém dê mal por mal a nenhum homem, mas segui o que é bom, tanto uns para com os outros como para com todos os homens. Regozijai-vos sempre. Não pagar o mal por mal, retaliação que significa olho por olho, mas seguir o que é bom e sim abençoar. Mateus 5 versos 38 ao 42. Orai sem cessar. Versículos 17 e 18. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Orai sem cessar, não significa orar sem parar, e sim orar de maneira frequente e constante, a fim de ter uma vida de oração sólida. Não apagueis o espírito. Versículo 19. Não apagueis o espírito. Quando não nos submetemos à liderança do Espírito Santo ou cometemos outros pecados que o entristecem, não apagueis o espírito. Neste contexto, Paulo deve ter pensado em não dar ouvidos ou não permitir profecias, verso 20, que não viessem do Espírito. Reter o que é bom. Versículos 20 ao 22. Não desprezeis as profecias. Examinai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Examinai todas as coisas, provavelmente se refere ao conteúdo das profecias, que deve ser avaliado de acordo com a verdade conhecida de Deus, expressa pelo Antigo Testamento, por Jesus e pelos apóstolos. 1 João 4 versos 1 ao 3. Ou seja,
se o que está sendo dito ou ensinado está de acordo com as Escrituras. Espírito, alma e corpo. Versículos 23 ao 25. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e oro a Deus que todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. O fato de Paulo ter orado pedindo que o espírito, a alma e o corpo fossem preservados são os irrepreensíveis, nos ensina que Deus considera importante que a pessoa inteira viva uma vida agradável a Ele. Beijo santo. Versículos 26 ao 28. Saudai a todos os irmãos com um beijo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Saudar uns aos outros com um beijo santo, provavelmente na bochecha, era uma saudação comum no primeiro século, expressando amor, da mesma forma que o moderno aperto de mão, Romanos 16 verso 16. Este costume antigo ainda é amplamente praticado no Oriente Médio. 5 importantes lições que podemos aprender em 1 Tessalonicenses 5. Vigilância e prontidão. Paulo enfatiza a importância de permanecer vigilante e estar pronto para a volta de Cristo, que virá como um ladrão na noite. Isso nos exorta a vivermos de maneira diligente e espiritualmente preparada, aguardando com esperança a vinda do Senhor. Viver em paz uns com os outros. O apóstolo instrui os tessalonicenses a viverem em paz uns com os outros, a encorajarem-se mutuamente e a serem pacientes para com todos. Isso nos leva a valorizar a harmonia e a união na comunidade cristã, cultivando relacionamentos saudáveis e edificantes. Ser grato em todas as circunstâncias. Paulo exorta os crentes a darem graças em todas as circunstâncias, reconhecendo que essa é a vontade de Deus para eles em Cristo Jesus. Isso nos desafia a cultivar uma atitude de gratidão em meio às provações e desafios da vida, confiando na soberania e na bondade de Deus. Buscar a santificação e a pureza. O apóstolo incentiva os tessalonicenses a se absterem da imoralidade sexual e a se manterem puros em corpo, alma e espírito. Isso nos lembra da importância de vivermos vidas santas e separadas do pecado, buscando agradar a Deus em todas as áreas de nossa existência. Não apagar o Espírito Santo. Paulo admoesta os crentes a não extinguirem o Espírito Santo, mas a acolherem os dons espirituais e a testemunharem do poder de Deus em suas vidas. Isso nos desafia a cultivar uma sensibilidade ao Espírito Santo, permitindo que Ele guie e capacite nosso viver diário em conformidade com a vontade de Deus. Lembre-se, quando pecamos, entristecemos o Espírito Santo e isso faz com que Ele se afaste de nós. A ausência dele em nossa vida nos torna suscetíveis a cometer mais pecados, transgressões. Concluindo, vemos nesse capítulo a preocupação de Paulo em alertar os irmãos de Tessalônica sobre a volta de Jesus, o cumprimento da promessa que ele fez quando subia aos céus entre as nuvens. Ele nos adverte até mesmo hoje: será que estamos vivendo de acordo com o que o apóstolo orientou? Jesus disse algo sobre isso na parábola das 10 virgens, onde 5 eram prudentes e 5 eram tolas. Estaremos queimando o nosso azeite quando o noivo chegar ou queimaremos tudo de uma só vez? E como mantemos o azeite queimando dentro de nós? Fazendo o que é bom, mesmo que nos façam o mal, orando sem cessar, não apagando o espírito, reconhecendo e honrando a nossa liderança, retendo o que é bom de tudo que se aprende e se vive. Assim estaremos sempre atentos ao dia do Senhor, que virá como um ladrão em meio à noite. Paulo quer que não sejamos surpreendidos com falsas notícias, mas que identifiquemos bem antes os acontecimentos que antecedem a vinda de Jesus. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador,
Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas,